Conversamos agora ao vivo com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes. Gustavo, muito obrigada por nos atender. Uma ótima noite. Bem-vindo ao Jornal da CNN. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Bem, Gustavo, acompanhamos a reunião desde o minuto 1, quando inclusive você trazia ali o seu parecer técnico com relação à importação dos dois imunizantes. E na oportunidade, vou destacar aqui uma das suas falas. Você disse: a Anvisa não atesta a qualidade, eficácia e segurança dos imunizantes. Mesmo diante do seu parecer técnico, que foi inclusive lembrado durante ali os votos das diretoras, a importação foi aprovada. Minha pergunta é, desculpe a insistência, os dois imunizantes são seguros? São eficazes? Pois é, o nosso parecer foi baseado nos dados que a gente recebeu até o momento, né? Então, até o momento, o que a gente tinha visto e todas as discussões que a gente teve são dados limitados, são dados que não demonstram eficácia, segurança e qualidade desses produtos. E os relatórios que foram apresentados no caso da Sputnik e da agência russa e no caso da Covaxin, os dados que foram apresentados até o momento não respondem a todas as nossas perguntas. Mas aí o que aconteceu? Foi elencada uma série de condicionantes para que se pudesse fazer um uso controlado, vinculado a estudos que mostrem que realmente teria efetividade essas vacinas ou que poderiam responder às perguntas que a gente tem. Então, a estratégia pensada foi mais ou menos nesse sentido, de que as vacinas ainda estão sob observação numa quantidade pequena, então não foi o quantitativo total que foi aprovado, para que esses dados possam ser gerados e a gente ter segurança ou ter informações mais robustas dessas vacinas. Então, Gustavo, os condicionantes impostos pela Anvisa garantem a segurança do imunizante para a população que vai receber essas vacinas? Sim, condicionantes que a gente entende que minimizam os riscos, né? Então, por exemplo, na questão do adenovírus replicante, que era uma questão da Sputnik, muito discutida, a nossa determinação foi que o INCQS, que é um laboratório brasileiro, pudesse fazer a análise dessas vacinas que viriam ou que virão para o Brasil e garantir que não tenha esse adenovírus replicante. Então, essa é uma condição que exemplifica tudo o que foi pensado para minimizar esse risco das pessoas. Então, Gustavo, qual que é o papel da Anvisa agora? Aprovada a importação, a Anvisa vai monitorar a aplicação desses imunizantes e também monitorar esse público que vai receber a vacina? Sim, a Anvisa vai acompanhar esses dados, né? A gente colocou como obrigação a estratégia de monitoramento dos importadores, dos requerentes. Então, tanto o consórcio dos governadores do Nordeste quanto o Ministério da Saúde tem essa obrigação de acompanhar, gerar esses dados, verificar as reações adversas e mandar para que a gente possa verificar se é possível ampliar essa exportação ou não. E, além disso, esse estudo de efetividade que nós esperamos tem que ser discutido conosco, a gente tem que aprovar e verificar se vai trazer as respostas. E também continuam os processos de autorização de uso emergencial, tanto aqui na Anvisa quanto lá no OMS. E se os dados que nós recebemos por ali mostrarem que o risco não vai ser mitigado, é possível que a gente impeça ou suspenda essa autorização. Gustavo, muitas dúvidas, muitas questões foram levantadas naquele primeiro pedido feito tanto pela Covaxin quanto pela Sputnik para a importação dos imunizantes para a chegada das vacinas aqui ao Brasil. Questões levantadas pela própria Anvisa. Essas questões já foram totalmente solucionadas? O que ainda falta ser explicado? Na verdade, das questões que a gente levantou anteriormente, no dia 26 de abril, a gente recebeu de dados só o relatório russo que atestava que eles avaliaram várias das questões que a gente tinha colocado e que eles confirmavam. Só que não trazia mais detalhes, não trazia informações, não trazia dados que trariam a segurança para a gente de que poderia ter uso disseminado dessa vacina. Então, o que nós temos é a situação em que as informações ainda precisam ser geradas ou ser observadas para que a gente possa ter essa certeza. Então, não teve muito avanço nesse sentido, não. E é por isso que as exigências que nós fizemos no processo continuam abertas e nós continuamos
esperando que sejam enviadas essas respostas para ampliar esse uso de forma disseminada. E é por isso que o uso aprovado hoje pelos diretores foi um uso com condicionantes controlado e restrito. Gustavo, pelo que você falou aqui na nossa conversa, os governadores, os estados também terão responsabilidade nesse processo de imunização. Como será essa responsabilidade? Qual que é esse termo que os estados têm que assinar, se comprometer para dar início ao processo de imunização? É um termo que vai ser assinado entre o diretor-presidente da Anvisa e os governadores e os secretários de saúde de cada um dos estados, se responsabilizando a fazer os estudos que são necessários, acompanhar as pessoas que vão ser vacinadas, fazer os ajustes, informar, por exemplo, né, a questão da bula, né? Não tem bula nesse caso, vai ter um informe dizendo como essa vacina seria utilizada e ali vai ter que orientar os profissionais de saúde e também deixar muito claro que é uma vacina que está sendo usada sob controle, sob condição restrita e que não é um uso disseminado. Então, isso vai ter que, esses são alguns dos compromissos que vão ter que ser assinados entre os governadores e a Anvisa. Como você fala, sob controle, sob condições restritas, para um público um pouco menor, né, Gustavo? Como monitorar reações adversas? Inclusive, o que se sabe sobre reações adversas no caso desses 2 imunizantes? Pois é, no caso da Sputnik, é uma vacina de adenovírus, então a gente tem as preocupações ou ficar atentos às questões relacionadas a vacinas de adenovírus. A gente já tirou do grupo possível de vacinar nesse uso controlado qualquer pessoa que esteja suscetível a uma reação mais grave, mas mesmo assim tem que se observar, porque a gente sabe que vacinas de adenovírus têm preocupações específicas. No caso da vacina da Covaxin, a gente tem a questão do adjuvante, né? Ela usa um adjuvante que é um adjuvante que não é usado em outras vacinas, é um adjuvante novo. Adjuvante é uma substância que a gente coloca na vacina para ajudar a potencializar a resposta imune. E esse adjuvante, sendo novo, existe uma observação, uma preocupação que a gente precisa ficar bastante atento. Então, por isso que é um uso controlado e que as pessoas vão ter que ficar sendo acompanhadas muito de perto quanto a essas reações que podem acontecer. Gustavo, também muito se falou sobre capacidade de produção, tanto da Índia quanto da Rússia, para atender o que foi contratado, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelos governadores. Há essa preocupação? É uma preocupação pertinente nesse momento? Eu acho que a preocupação de fabricação de vacinas é global, né? Todos estamos preocupados e a gente tem acompanhado de perto a fabricação nas indústrias internacionais, no fornecimento de insumos, né? Tudo isso é uma discussão que é bastante relevante. No caso da nossa autorização de hoje, da agência, a gente vê que são unidades restritas, né? Foi 1% da população, tanto do país quanto dos estados. Então, eu acredito que, frente à negociação que foi feita, isso não representaria uma questão de desabastecimento, mas vamos ter que acompanhar muito de perto e a mídia vai ter um papel importante aí de fazer esse acompanhamento também, né? Gustavo, há críticas com relação a essa responsabilidade para estados, para o próprio cidadão ter aí das informações necessárias com relação aos 2 imunizantes. É uma crítica no sentido de que a Anvisa estaria transferindo responsabilidades. Como é que você avalia essa crítica? Pois essa foi uma aprovação baseada na lei, a Lei 14.124, né? A lei colocou para a Anvisa a necessidade desse parecer, a necessidade de um parecer deixando muito claro e transparente quais são os dados que a gente tem, quais são as informações que a gente tem. E, de uma certa forma, o que a gente fez foi deixar claro que, uma vez seguindo a lei, que a gente não pode fugir de seguir a lei, quais seriam as condições que poderiam minimizar o risco das pessoas sobre o uso. Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada. A própria resolução da Anvisa trouxe essa prerrogativa de que, sendo assim, sendo essa terceira via, que não é a via de autorização de uso emergencial, não é a via de registro, é preciso fazer uma série de controles e colocar condicionantes, porque realmente é uma situação distinta do que a gente trabalha normalmente. Gustavo, para a gente encerrar, falar um pouquinho de pressão política.
que foi um tema que veio à tona quando foi rejeitado o pedido da Sputnik pela primeira vez. Inclusive, a própria Anvisa se pronunciou, dizendo que não havia qualquer tipo de pressão política. No caso, agora com a aprovação, esse discurso também veio à tona. Houve pressão política, Gustavo, para a aprovação dessa importação? Olha, eu posso responder pela minha área, mas também, claro, representando a Anvisa, mas eu posso dizer que o que a gente colocou e nos votos dos diretores, a gente viu que muitas das informações que foram colocadas como informações técnicas mínimas necessárias foram retratadas nos votos, né? Então, por isso que a gente acredita que não teve nenhuma questão política, né? Então, eu não vislumbro na área da Gerência Geral de Medicamentos, onde eu estou, nenhuma questão política, mas também entendo que foi mais uma avaliação do contexto, né? Uma avaliação do cenário para que se pudesse decidir dessa forma.